nome da pregação de hoje é Só o Cristianismo é Verdadeiro, ou podíamos dar um outro nome, Todas as outras religiões são falsas, estão mentindo e vão levar as pessoas para o inferno. Ora, todas as religiões são iguais. Algumas pessoas dizem uma aberração dessa, porque só a genuína fé cristã, porque existe a falsa fé cristã, só a genuína fé cristã, ela anuncia salvação a pecadores. Isso não existe em lugar algum. Em nenhuma religião ou filosofia você vai encontrar isso. Nem mesmo no falso cristianismo. No falso cristianismo, pecadores não são salvos. E esse é um dos motivos que me torna cristão. A salvação de Jesus Cristo que é oferecido gratuitamente, sem que o homem mereça, sem que o homem precise ser bom para ser salvo. É por isso que eu sou cristão. Isso não existe em lugar algum. Lembra quando eu falei para vocês, já falei várias vezes, de C.S. Lewis? Havia um debate, as pessoas estavam debatendo num salão sobre religiões comparadas, tentando identificar aquilo que era único em cada religião. E eles não chegavam ao consenso. Quando de repente entrou C.S. Lewis e perguntou: C.S. Lewis, diga-nos o que há de único no cristianismo. E ele respondeu: isso é fácil. A graça. Só a fé cristã anuncia salvação de graça, sem que o homem seja bom e digno de receber essa salvação. Isso não existe em lugar algum. Em todas as religiões, sem exceção, os homens são salvos pela obediência da lei. O que varia é o tipo de lei a ser seguida, mas todos eles são salvos pela obediência da lei. Só na fé cristã, essa lógica é invertida. Só na fé cristã, Deus anuncia: qualquer um pode ser salvo. O podre, o adúltero, a prostituta, o traficante, apenas crendo. Se crer em mim, você vai ser declarado justo. Isso não existe em lugar algum. O Alcorão fala que isso é uma blasfêmia, que alguém possa ser salvo pelo sangue de outro que foi morto. Absurdo, heresia, dizem eles. Todos dizem isso, sem exceção. Isso só existe na fé cristã. Esse é um anúncio para você. Se você entrou aqui hoje, você é perdido, você que está me acompanhando pela internet, drogado, assassino, hipócrita, mentiroso, hoje mesmo, agora mesmo, se crer, você pode ser salvo. Isso não existe em lugar algum. Isso não existe nem nas outras religiões, nem em qualquer tipo de filosofia. Pelo contrário, no livro Aprendendo a Viver, o filósofo fala a essência, ele explica o que é filosofia. E ele resume assim a filosofia. A filosofia está em oposição à religião, e a filosofia é o homem buscando a salvação por si mesmo. É o oposto. É o oposto do que ensina a fé cristã. É realmente o oposto. Portanto, as soluções das outras religiões para o problema humano, a solução da filosofia para o problema humano, é uma grande ilusão. Porque tudo passa pelo homem. O homem fazendo alguma coisa. Seja o homem na filosofia, que ele faz tudo sozinho, ou seja o homem nas religiões, que ele faz algo com a ajuda de Deus. Não é isso que a fé cristã anuncia. Não é Deus mais você, aí houve a salvação. Deus deu uma ajudinha e você conseguiu. A Bíblia declara que Deus te salvou de maneira completa. Ele fez toda a obra. Isso não existe em lugar algum, nem em outras religiões, nem na filosofia. Meu tab está fechando aqui, meu Deus do céu. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Deixa aí, fica parado. E por que eu disse que eu sou cristão? Por conta dessa crença bíblica, de que o homem, de acordo com a Escritura, é salvo pela fé, sem mérito algum. Por que isso me faz cristão? Ora, porque eu olho para o homem e eu só vejo pecado, eu só vejo imperfeição. Então, quando as religiões dizem só os bons serão salvos, eu não tenho como acreditar nela. Porque, como Paulo, eu não vejo homens bons. Não vejo. É por isso que eu não faço parte de qualquer outra religião. Porque todas as outras religiões, incluindo o falso cristianismo, salvam apenas pessoas boas. Por isso, não salvam ninguém. Só a fé cristã anuncia a salvação a pecadores. E essa é a resposta mais lógica.
É Deus olhando para um homem quebrado no chão e dizendo: eu vou te carregar. Me parece que isso faz sentido. As outras religiões são assim. Há um homem quebrado, destruído, e elas dão dicas de como o homem sair dali. Esse homem está quebrado, destruído, ele não consegue andar. É por isso que eu não acredito nas outras religiões. As outras religiões dão dicas de como o homem pode se salvar. Dão ajuda, dão uma forcinha. Nós não precisávamos de uma forcinha. Nós precisávamos de um milagre. Que Deus realmente descesse no nosso fundo do poço, nos colocasse no colo, nos mudasse e nos carregasse para a glória. É por isso que eu sou cristão. A salvação pela graça é a resposta mais lógica para homens quebrados e destruídos no fundo do poço. Pois bem, vamos ler então o texto que tem a ver com isso tudo que eu acabei de falar. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, não com entendimento. Pois, está vendo? E agora Paulo vai explicar qual foi o problema de entendimento deles. O que eles não entenderam? Verso 3. Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés, eu vou explicando tudo isso, tá? Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Então, vou explicando já. Eles não reconheceram a justiça de Deus e tentaram estabelecer a sua própria. Deus disse, Moisés, Paulo cita aqui Moisés. Moisés disse que o homem que obedecer à lei viverá, será salvo. Ok? Qual homem cumpriu toda a lei? Lembra que enquanto Moisés estava lá recebendo a lei, o povo já estava quebrando a lei? Lembra disso? Fazendo bezerro de ouro. Lembra? Então, é assim que Paulo apresenta. A justiça de Deus é essa. Seja perfeito e você será salvo. A pergunta é, quem foi perfeito? Quem foi? Ninguém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar. Verso 5 de novo. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz, e eu vou explicar isso daqui a pouco, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Daqui a pouco talvez eu leia mais coisas aí. Então, ora, os judeus, eles não entenderam, eles tinham um problema de entendimento, diz Paulo. O que eles não entenderam? Que o único meio de um homem ser salvo é por meio da fé. Que nenhum homem poderia ser salvo pela sua própria bondade, haja vista que nenhum homem era bom, que nenhum homem é bom, e nenhum homem jamais será bom por si mesmo. Ninguém seria salvo pela obediência da lei, pelo simples fato de que ninguém jamais obedeceu à lei. Pegue os próprios homens da Bíblia, até os homens convertidos, como Davi, segundo o coração de Deus, ele mata, mente e adultera. Se a salvação fosse decretada apenas àqueles que cumpriram toda a lei, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, ninguém seria salvo. Isso que eles não entenderam, e estava na cara. Devia estar na cara. Ora, bastava olhar para si mesmo, bastava olhar para o espelho, para ver quão pecadores eles eram. E mesmo assim eles acreditavam que eles poderiam ser salvos pela própria bondade. Eles não entenderam que isso era uma loucura. Paulo está dizendo isso, é loucura. É simplesmente um absurdo que vocês possam crer, que vocês possam ser salvos pela própria bondade. Vocês não têm espelho em casa? Quantas vezes vocês mentiram? Quantas vezes vocês cobiçaram o que não deviam? Quantas vezes vocês enganaram? Se a sua mãe, se o seu amigo soubessem o que vocês já pensaram no coração de vocês, eles teriam horror de vocês. E como vocês podem ter a ilusão de que vocês poderiam ser salvos pela própria bondade? Quantas vezes vocês se propuseram a fazer o bem? E inúmeras vezes vocês falharam. 1, 2, 3, várias vezes. Não está na cara que vocês não podem ser salvos por si mesmos. Faltou a eles esse entendimento, que é óbvio. Deveria ser óbvio, não deveria?
que ninguém, nenhum de nós, seríamos salvos por nós mesmos. Olha a história humana. Olha a história humana. É apenas a história do estupro, da miséria, da guerra, do combate, do roubo, da destruição, de nações sendo construídas com base no espólio, roubando outras. Olhe para a história. É a história do caos. Por quê? Porque é a história do homem. A história do homem é a história da maldade. Veja se a história, se o seu espelho, se a Bíblia, se tudo não diz, vocês não são bons. Se a salvação é pela bondade de vocês, ninguém vai ser salvo. Olhe para isso. Olhe para os grandes homens. Olhe para os grandes, os melhores homens que já pisaram na terra. Veja o que eles fizeram. Não é óbvio e claro que se a salvação fosse pela bondade, ninguém seria salvo. Foi isso que eles não entenderam. Foi isso que os judeus não entenderam. E aí Paulo diz então, em primeiro lugar, já estou quase acabando, tá? Que os judeus, eles estabeleceram a sua própria justiça. Rejeitaram a justiça de Deus e estabeleceram a sua própria. O judeu achava que ele poderia ser salvo pela sua própria bondade. Por quê? Porque ele definiu o que é bondade. Ele estabeleceu a sua própria justiça. E é o que todo ser humano faz. É o que todo ser humano faz. Ele estabelece o que é bondade. É como se ele fosse para o tribunal e ele, sendo um réu, determina a lei. E aí ele coloca a vara lá embaixo. O padrão ele coloca lá embaixo. Aí, claro, aí ele é obediente a esse padrão baixíssimo que ele colocou. É assim que os homens fazem. Os fariseus faziam isso. Por exemplo, por que os fariseus se consideravam bons? Paulo, lembra que Paulo era fariseu e ele disse que ele era irrepreensível perante a lei? Ele não está dizendo que de fato ele era irrepreensível perante a lei, porque ao longo de todo o seu ministério, de toda a Bíblia, Paulo diz que ninguém jamais cumpriu a lei. Ele está dizendo que ele se achava irrepreensível. Por quê? Porque o pensamento do fariseu era restringir a lei de Deus apenas a uma questão exterior, de obediências de rituais e de questões exteriores. Aí ele diz em Romanos 7, mas eu não teria conhecido a lei se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Ou seja, para Paulo, desde que Paulo não fosse a um motel, o motel poderia entrar no coração de Paulo. Desde que Paulo não desse um tiro na cabeça de alguém, Paulo não, se ele tivesse ódio no coração e a intenção de matar alguém, não teria problema. Quando Paulo entendeu a essência da lei, que a lei não trata apenas das ações, mas também das motivações, ele disse, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Deus não se preocupa apenas com o exterior, mas também com o coração. Então eu estou perdido, eu estou completamente desgraçado, porque as minhas motivações não são boas. Ou seja, ele se achava irrepreensível porque ele estabeleceu a sua própria lei. Serei bom desde que eu não entre em um motel. Não é assim também que muitas pessoas se julgam boas? Eu jamais traí minha esposa. Mas você não lembra o que Jesus disse? Se você cobiçou a mulher do próximo, você já adulterou? Pronto. Mas esses homens dizem, eu não traí, porque eu nunca entrei no motel. Ou seja, eles estabeleceram a justiça deles. E de acordo com a justiça deles, eles são bons. Assim, eles são salvos. O judeu achava que era salvo pela própria bondade. Por quê? Porque o padrão de bondade, o padrão de bondade dele foi estabelecido por ele. Veja o jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, o que farei para ser salvo? O que eu farei para que eu seja salvo? Jesus cita a lei para ele. Cumpra a lei. Aí ele mente. Tenho observado toda ela desde minha infância. Era mentira. Mas Jesus, tá bom então. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele não conseguiu. Ou seja, ele tinha um padrão de bondade. Qual era o padrão de bondade? Aquelas outras partes da lei que ele julgava ter cumprido, não tinha cumprido coisa nenhuma, mas enfim. Mas tinha uma coisa que ele não tocava, que era a questão financeira. Na questão financeira, ninguém podia tocar. Mas ele achava o seguinte, eu estou bem, afinal de contas, comparado com a maioria. E eu já estabeleci o meu padrão de justiça, eu tiro a questão financeira, no resto eu estou ok, sou uma boa pessoa, eu posso fazer algo para que eu possa ser salvo. Ora, agora veja isso também
como que o judeu rejeitou a justiça de Deus e estabeleceu a sua própria. E a sua própria era a salvação pelas suas obras, por meio de sua lei baixíssima. Veja como que as pessoas, elas se consideram boas. Elas se consideram boas, mais ou menos como elas escolhem um carro. Como que elas escolhem um carro? Como que você determina se um carro é bom ou não? Você precisa de um parâmetro, não precisa? Tudo você precisa de um parâmetro. Aí esse carro é bom comparado com o quê? Por exemplo, antigamente, não havia carro a motor. Carro movido a cavalo. As pessoas pegavam lá um carro e diziam, esse carro aqui tem 4 cavalos, literalmente. É o melhor que existe. É o melhor que há. Comparado com o que eles tinham naquela época. Quando você olha um carro, você faz a mesma coisa. Você compara com outros. Esse aqui, não, está muito caro. Por quê? Comparado com o que está caro? Comparado com outros. Como que as pessoas então estabelecem que elas são boas? Elas fazem comparações. Com quem? Com a Bíblia? Com Jesus? Esse é o problema. Não. Eles estabelecem o seu próprio critério de justiça. E estabelecem que bondade é o seguinte, ó. O que é bondade? Olha, comparado com um traficante, com um homem que adulterou no motel, com um homem que roubou milhões, comparado com ele, é inegável que a maioria da população é boa. É inegável isso. Comparado com ele. Comparado com esses aqui. O problema é que essa não é a comparação correta. A comparação correta é a lei de Deus. E o que a Bíblia declara em relação à lei de Deus, que você deve ser perfeito. Se você quebrar uma só lei, diz Tiago, você é culpado de toda ela. O padrão bíblico, então, é perfeição todos os dias da sua vida. Esse é o padrão. À luz disso, comparado com isso, não há homem bom, diz o apóstolo Paulo. Não há. Ou seja, os homens se consideram salvos pela sua própria bondade, porque o padrão de bondade deles foi estabelecido por eles mesmos. Rejeitando a justiça de Deus, estabeleceram a deles, em que eles seriam salvos pelos seus atos, mas os atos que eles exigiam, os atos de bondade que eles exigiam, que eles acreditavam ser exigidos por Deus, na realidade, eram atos de bondade que eles mesmos estabeleceram. Meu segundo princípio, e último, é o evangelho está acessível a qualquer um. Vamos ler verso 5. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você entendeu alguma coisa aí? Entendi nada. Vou explicar. Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Não é tão difícil, não. Eu vou explicar já. Esta citação aqui, ó. Moisés, Deuteronômio 30:11. Porque este mandamento, Deus havia dado por meio de Moisés a lei de Deus ao povo. Deus havia se revelado a Moisés. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de vocês. É este texto que Paulo citou ali. Quem não está no céu para dizer, quem subirá por nós ao céu, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Está vendo o que Moisés está dizendo? O mandamento que vocês estão recebendo aqui agora, não está longe de vocês, não está no céu e nem lá nos confins dos mares, mas está perto de vocês. E ele continua, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que significa isso aqui? O que Moisés está dizendo quando ele fala, a palavra não está longe de vocês, não está no céu, nem lá além do mar, mas está aqui na boca de vocês? Moisés está dizendo o seguinte, Deus, ele desceu aqui, ele se revelou a vocês. Ele deu a vocês, por meio de mim,
o entendimento do que vocês precisam para serem salvos. Deus se revelou a vocês, Israel. Vocês não vão até o céu. Vocês não precisam ir correr lá o mundo inteiro, porque Deus se revelou a vocês aqui no Monte Sinai, e eu trouxe a vocês a palavra de salvação. Basta vocês crerem, ela está aqui, na boca de vocês. Se vocês crerem, vocês serão salvos. Moisés disse isso. E aí, Paulo vem e pega esse texto com uma ligeira diferença. Quer ver? Vamos lá de novo, Romanos 10. Romanos 10, já tinha fechado até. Verso 6. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo morrer, Cristo subir dentre os mortos? Mas que diz a palavra? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: olha, ele pega a palavra de Moisés e faz a aplicação a Cristo, dizendo o seguinte: Cristo, ele está longe de vocês? A salvação que está em Cristo, que é o próprio Cristo, está longe de vocês? Algum de vocês precisa subir ao céu para obter essa salvação? Algum de vocês precisa descer na profundeza lá do Hades, da sepultura, para ressuscitar Cristo, para que daí então vocês sejam dignos de obter a salvação? Vocês precisam fazer isso? Vocês precisam ser dignos o bastante para que a piedade de vocês possa levantar Cristo dentre os mortos? Vocês precisam ser bons o bastante para que a piedade de vocês, a bondade de vocês, faça Deus descer do céu? Diz, não. A salvação está acessível a vocês por meio de seus lábios. Basta vocês falarem assim, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceu do céu, viveu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, nasceu de Maria, da Virgem Maria, viveu uma vida irrepreensível, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê nisso, e você diz, eu creio, ainda que você seja um adúltero agora, ainda que durante toda a sua vida você tenha vivido em pecado, e na realidade essa é a vida de todos, basta você crer. Quer ver? Posso dar uma prova de que essa interpretação está correta? De que a salvação é acessível a qualquer um, é exatamente isso que Paulo está dizendo? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz é a prova disso. Quem era o ladrão na cruz? Naquela época, os romanos popularizaram a crucificação. A crucificação era um método de pena capital terrível, absurda. Nós temos uma leve noção por meio do filme Paixão de Cristo, mas uma leve noção. Leve, levíssima. E óbvio que o objetivo era justamente trazer horror para que ninguém praticasse aqueles absurdos. É claro também que só criminosos da pior espécie eram mortos daquela maneira, o que nos leva a crer que os dois ladrões na cruz eram terríveis, terríveis. O texto bíblico de Mateus e Lucas nos contam esse momento em que os pecadores estavam ali ao lado de Jesus Cristo. O texto bíblico declara que as pessoas passavam, olhavam para Jesus e blasfemavam, diz o texto, blasfemavam, não se esqueça dessa palavra, blasfemavam e zombavam de Jesus. Desce daí, tu não és o curandeiro, tu não és aquele que salva todo mundo, não pode se salvar, salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Blasfemavam, diz o texto que eles passavam e desprezavam Jesus. Esse era o cenário. Pois bem, veja o que Mateus 27, 44 declara. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Não um ladrão, os dois. Todas aquelas blasfêmias ditas por todos aqueles homens também eram ditas pelos dois, não por um, pelos dois, diz Mateus. Ok. Lucas, então, começa a descrever o cenário. E o que Lucas diz?
que aquele homem, que até agora pouco, blasfemava, zombava de Jesus Cristo, alguma coisa acontece. Algum milagre acontece. Aquele homem que a vida inteira pecou, que estava pecando naquele exato momento, alguma coisa aconteceu. A chavinha mudou. Um milagre aconteceu. No meio do caminho, aos 45 minutos do segundo tempo, ele muda radicalmente a sua visão. Ele então começa a repreender o outro ladrão e diz: pare, porque nós merecemos estar aqui. Porque você ainda poderia supor: pastor, você disse que os piores criminosos estavam na cruz. Mas às vezes não podia uma pessoa ser injustamente levada? Claro que podia. Mas o próprio ladrão diz que não. Diz que ele merecia estar. Nós merecemos estar aqui. Ele não. E aí, a palavra está perto de ti, na tua boca. Não diga o que eu tenho que fazer para mover o coração de Deus, para Deus descer aqui e me salvar. O que eu tenho que fazer? Quão bom eu tenho que ser? Quanta piedade eu tenho que ter para levantar Jesus dos mortos, para que Ele me salve? Não diga isso. Porque a palavra de salvação está muito perto de você, está na sua boca. E aí, o ladrão na cruz diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus retruca imediatamente: hoje mesmo, não amanhã. Não vai precisar de purgatório, é agora. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Isso não existe em religião nenhuma. Isso não existe em nenhuma filosofia. Qual religião do mundo salva um homem que há pouco tempo estava blasfemando, que há minutos atrás zombava e desprezava Deus? Qual religião do mundo faz isso? Qual filosofia do mundo faz isso? Por isso, Paulo diz: o evangelho é escândalo, loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus, porque nós cremos, porque nós somos o bandido da cruz. A única coisa que nós fizemos foi dizer: eu creio. Eu mereço estar aqui. O Senhor não. Mas salva-me pela tua bondade e tua misericórdia. A palavra está perto. Eu encerro da seguinte maneira: você que entrou aqui hoje, você é ímpio, pagão. Talvez você frequente igreja, mas você é ímpio, imoral. E se essa é a sua situação, se você, antes de me ouvir pregar, tivesse tido um mal súbito e morresse, você está no inferno por toda a eternidade, por toda ela. O que a Bíblia declara a seu respeito, e você também que está me ouvindo e me assistindo aí, o que a Bíblia declara é que você não pode fazer nada para ser salvo, que você não pode ser bom para ser salvo, que você tem que ser salvo para daí então ser bom, que você não tem que mudar de vida para daí então se aproximar de Deus, que você tem que se aproximar de Deus para que aí então Deus mude a sua história. O que a Bíblia declara é que a salvação não é por conta de seus méritos. A salvação não é por conta de nada de bom que você tenha feito, porque na realidade tudo de bom que você fez foi imperfeito. Até as suas boas obras, diz a Escritura, eram manchadas pelo pecado, pelo egoísmo, pelo desejo de se mostrar para alguém. É por isso que hoje mesmo, agora mesmo, se você crer, como diz o texto de Paulo em Romanos, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Agora mesmo, se você invocar o nome do Senhor e falar como aquele ladrão da cruz: eu sou um pecador perdido, maligno, a minha vida foi de pecado e a culpa é minha e de mais ninguém, nem do governo, nem do Estado, nem de meus pais, nem do meio, não, a culpa é minha, como aquele homem fez. Mas dizer: mas eu creio que o Senhor Jesus morreu para que a justiça dele fosse atribuída a mim,
para que os feitos dele fossem dados a mim. Tudo que ele fez fosse colocado na minha conta. Eu creio nisso. Agora mesmo, você será salvo. E para você, crente, que já tem essa convicção, aquele que confessa com a boca e crê no coração, você é assim, você já fez isso. A mensagem para você é: por que você vacila na fé? Porque tendo você sido salvo pela graça, pelos méritos de Cristo, agora você acha que você não vai se manter, porque você pecou ontem. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Paulo diz: assim como recebestes Cristo, andai nele. Como que vocês o receberam? Pela graça. Como que vocês vão andar? Pela graça. Como que vocês vão viver a vida de vocês, cumprir os mandamentos de Deus? Pela graça. O que significa dizer pela graça? Significa dizer isso aqui: não sou eu, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai me guiar até aquele dia. Não vai faltar nenhum recurso, nem espiritual, nem financeiro. Eu não vou morrer antes da hora. Ele vai guardar a minha vida. Eu não preciso temer a nada e nem a ninguém, porque Ele é o meu Deus. Ele já venceu a morte por mim. Ele já me deu a salvação. A coisa mais difícil Ele fez. Como eu posso sucumbir antes da hora? Não faz sentido. Essa é a mensagem para nós. Nós não precisamos nos desanimar. Deus não nos abandonou. Somos salvos pela graça, somos mantidos pela graça e vamos ficar até aquele dia firmes pela graça. É Ele que nos sustenta. Não é isso que diz o Salmo? Que o cristão, o crente verdadeiro, se cair não fica prostrado. Por quê? Porque Deus o sustenta. Não é porque você se sustenta, é porque Ele nos sustenta. A Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele gera a nossa fé e Ele completa a nossa fé. Por isso Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Essa é a nossa confiança. Ele vai nos guardar. Ele vai nos dar fé, coragem e tudo o que precisarmos para seguirmos o caminho dele. Vocês creem? Vamos ficar de pé.